Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a série sobre os 11 riscos cirúrgicos do implante da prótese peniana. Se você não assistiu o último vídeo da série, clique aqui. Agora eu vou falar sobre os riscos da cirurgia de um implante de uma prótese peniana. Eu vou falar sobre o risco, o que é e como evitar. Começando pela infecção. A infecção durante o implante de uma prótese peniana, ela ocorre em níveis muito baixos e cada vez mais baixos com o uso de antibióticos e os cuidados pré, intraoperatório e pós-operatório. Eu tenho um cuidado extremo para minimizar esse risco infeccioso. E felizmente tenho conseguido um sucesso acima das estatísticas internacionais, no sentido de prevenir infecção. O que eu faço? Estou presente o tempo todo na condução da avaliação do paciente, da indicação do melhor modelo de implante, do preparo pré-operatório com melhor controle clínico do seu diabetes, se tem alguma lesão no pênis, tratar a lesão antes, usar antifúngico principalmente nos diabéticos, mas eu uso de rotina em todos os pacientes um antifúngico para preparar, minimizar esse risco. As bactérias, que geralmente fungos, podem infeccionar, elas vivem na sua própria pele. Então, o cuidado com a pele é fundamental. No pré-operatório, eu não posso conduzir uma cirurgia se você tem uma lesão no pênis. Primeiro, eu tenho que fechar essa lesão, tratar essa lesão. Então, o cuidado pré-operatório, o controle do seu diabetes, controle clínico e o cuidado com a pele. Outro cuidado, nunca raspe os pelos antes da cirurgia. Nem você, nem durante a internação hospitalar, quando você acaba de internar. Primeiro, não peço para fazer a raspagem dos pelos na sua internação. Você se constrange, você não sabe se é uma enfermeira, quem é que vai raspar seus pelos. Esse é um fator que eu evito solicitar que façam isso, evitar o seu constrangimento. E o outro motivo, prevenir infecção. Eu mesmo faço a raspagem dos pelos no centro cirúrgico quando minha equipe anestésica já colocou você dormindo. Então, quando você dormir, eu vou pegar e vou fazer a raspagem dos pelos. Por que isso é importante? Você que faz barba, você sabe que quando você faz a barba, muito tempo antes, se machucou, pode infeccionar um pelo. E se eu for fazer a cirurgia com pelo infeccionado, eu posso levar essa bactéria para dentro do pênis. Por isso que eu faço a raspagem dos pelos após você dormir com uma equipe anestésica. Aí você dormiu, eu vou raspar e vou lavar com solução degermante durante 5, 10 minutos para eliminar ao máximo as bactérias e fungos que vivem na sua própria pele. Então eu falei de um cuidado pré-operatório, não ter lesão, tomar um antifúngico antes, tomar um antibiótico antes. Na cirurgia, eu mesmo fazer a raspagem no centro cirúrgico, eu mesmo lavar 5, 10 minutos para degermar bem e eu mesmo vou colocar os campos cirúrgicos impermeáveis, vou fazer uma abertura somente para sair o pênis e vou fazer um procedimento intraoperatório para não tocar a pele. Por mais que eu tenha degermado, não vai ficar tocando a pele. Então é feita uma incisão de circuncisão, eu suturo o campo impermeável na sua pele e ela baixa como um todo. Então eu faço a cirurgia do pênis com a pele por debaixo do campo impermeável. Isso chama não tocar a pele, do inglês chamado no touch. Vários estudos com no touch ou não tocar a pele mostram que aumenta e muito a prevenção de infecção. Então eu adoto isso de rotina. Uma outra rotina que eu tenho, antibióticos na internação ou durante a cirurgia, tomar antibióticos na veia e eu preparo uma solução de antibiótico que eu irrigo e lavo as luvas, lavo o pênis, lavo a prótese, coloco a prótese mergulhada em antibiótico antes de transferir para você e no final da cirurgia eu encho os corpos cavernosos de solução de antibiótico. Então todos esses cuidados são feitos para minimizar o risco infeccioso. Esses cuidados dependem de mim até agora e depois que eu fechei, o corte vai depender de você, de seguir as orientações de pós-operatório e tomar os antibióticos na hora certa, como está na prescrição. Então, com esse cuidado da equipe médica, especialmente eu que vou estar na frente de tudo, e você colaborando, esse risco infeccioso é
cada vez menor. Então existe um cuidado do cirurgião, da equipe cirúrgica, existe um cuidado do paciente. O que depende do cuidado do cirurgião e equipe cirúrgica, eu tomo ao extremo. Para você ter uma ideia, durante a cirurgia eu não gosto que falem, porque a máscara cirúrgica, ela permite você respirar. Se você fala, a bactéria da sua boca poderia contaminar. Então, eu não gosto e não falo nas cirurgias. Em questão da máscara cirúrgica, a máscara cirúrgica tem que tampar tudo. Tampar tudo. Não pode deixar o nariz de fora. A máscara cirúrgica é apenas uma barreira das bactérias que estão na sua boca. Então, além de colocar a máscara, porque a gente tem que respirar, eu fico mais longe do campo cirúrgico e a minha cirurgia eu não quero que fique falando, porque falando tem mais risco de você contaminar. Esse é um cuidado que eu tomo ao extremo. E cuidados pessoais meus, com higiene bucal, escovar os dentes, não falar na cirurgia. Eu faço barbas, porque eu tenho receio que a máscara, algum pelo, caia no campo cirúrgico e contamine. As unhas. Se você olha minhas unhas, são cortadas ao extremo, sempre. A higienização das mãos. Então, esse cuidado, tudo pode ser pouco. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, com isso, eu também estou colaborando para que esse risco infeccioso caia próximo de zero. Zero nunca é. Em medicina não existe 100% ou zero, mas muito próximo de zero. Para você ter ideia como eu sou zeloso, acompanhe meus vídeos. Há 15 anos eu faço esse canal, o compromisso que eu tenho de informação correta e oferecer o melhor trabalho com a melhor segurança. Vocês nunca me viram de barba, porque eu tenho receio de, durante a cirurgia, a máscara não tampa todo o rosto, tampa parcialmente. E se eu tenho pelos, qual a segurança que eu tenho que durante a cirurgia um pelo não caia e contamine o campo cirúrgico? Então, esse cuidado da máscara é parcial. Eu tenho que tomar outros cuidados próprios como cirurgião. Não falar, usar a máscara correta, evitar muita gente ficar saindo e entrando na sala sem necessidade. Então, o circulante de sala tem que ficar lá, não ficar saindo e abrindo portas. O cuidado com as unhas e a higienização das mãos. Minhas unhas estão sempre muito bem aparadas e cortadas. Cuidado com meus dentes, escovação para diminuir a quantidade de bactéria. Então tudo isso eu faço. Por quê? Eu me coloco no seu lugar, sendo paciente, e o que eu esperaria do meu cirurgião fizesse comigo. Eu faço no seu o que eu faria no meu. Glande murcha ou caída. O que é e como evitar? Glande caída é como se ela tivesse igual aquele avião Concorde. Então, o que é importante para evitar a glande caída? Primeiro, a glande funciona como um chapéu para o final dos corpos cavernosos. Então, quando esses cilindros estão pressurizados e os corpos cavernosos vêm até debaixo da glande, ele pressurizou e a glande funciona como um chapéu sobre essa ponta dos corpos cavernosos. Um exemplo disso é você colocar um chapéu na cabeça. Se eu tenho uma cabeça menor e põe um chapéu maior, e eu fizer assim, o chapéu vai balançar. É mais ou menos como se fosse a glande. Então eu preciso ajustar o final da cabeça com o chapéu ajustado para que aí a glande fique estável e não fique caída. Primeiro, estável, firme. Segundo, não ficar caída. O implante, a prótese tem que chegar até o final do corpo cavernoso. Tem que dimensionar o implante e dissecar para ela chegar. Ela não pode parar aqui. Um exemplo disso é este. Quando eu coloco e dimensiono a prótese, ela vem. Se ela parar antes, a glande vai ficar caída. Se eu colocar a prótese até o final do corpo cavernoso, eu vou dar estabilidade na glande e ela vai ficar firme. Então eu preciso, os pacientes que têm um estreitamento da ponta do pênis, por isso que é importante eu fazer o exame, eu mesmo, cirurgião, induzir uma ereção e fazer um ultrassom do pênis antes da cirurgia. Eu mesmo faço. Porque eu preciso criar a melhor estratégia cirúrgica individualizada para cada paciente. Então, se você tem um estreitamento da ponta, que eu sei que o implante não vai chegar até lá, eu tenho que já ir para a cirurgia com a estratégia de reconstruir a ponta para criar mais espaço para o implante chegar até o final. Um exemplo disso, se você tem um afinamento da extremidade do pênis, nessa membrana chamada túnica albugínea, eu posso fazer um procedimento só na capinha dela para aquela extremidade ganhar espaço. E aí eu tenho espaço para os cilindros chegarem até a extremidade e dar apoio à glande. Essa reconstrução da extremidade, para quem tem afinamento, é primordial para evitar a glande caída. Uma outra situação que é importante, dimensionamento do tamanho dos cilindros.
Os cilindros, eles são ajustáveis. É possível cortar essa base de silicone e ajustar o cilindro para cada tamanho de pênis. Então, eu preciso colocar um cilindro de tamanho correto que apoie na base do pênis e no final, nas duas extremidades. Ele não pode ser um cilindro pequeno. Se o cilindro for pequeno, a glande também fica caída. Então, ajustar o tamanho dos cilindros para o tamanho do pênis no limite dos nervos. E dissecar a ponta e tratar a ponta para que o cilindro não pare antes. Ele não vai mais. Tem que dissecar ou reconstruir para ele ir até o final e dar apoio à glande. E com isso, eu evito glande caída ou glande murcha. Este vídeo faz parte de uma série sobre os 11 riscos e como minimizar esses riscos na hora de um implante de uma prótese peniana. Se você perdeu algum episódio, clique aqui na playlist, avalie qual você perdeu e assistam todos. É importante você entender os riscos, saber como minimizar e trazê-lo a próximo de 0 de preferência.